Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Aqui é o Evandro, sou um dos pastores aqui do Mevan Carambeí e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo. Está conosco aqui também o pastor Everton, o pastor Roberto, o pastor Anderson, e a gente gostaria de começar falando de um texto em Isaías capítulo 26, versículo de número 9, que diz assim: com minha alma tenho eu te desejado durante a noite, sim, com meu espírito dentro de mim te buscarei durante a alvorada, pois quando teus juízos estão na terra, os habitantes do mundo aprenderão justiça. E é um texto bem pontual para os nossos dias que nós estamos vivendo, e nós gostaríamos de trazer uma palavra de esperança, né? Esse é um momento onde nós estamos vivendo, que não tem como deixar de ser notável, né? E hoje a palavra que nós queríamos falar é realmente sobre isso. Aprender a justiça com o juízo, com aquilo que está vindo de ruim, né, para a nossa nação. No versículo de número 10 de Isaías 26, diz assim: permita que o favor seja demonstrado ao perverso, contudo ele não aprenderá justiça. Na terra da justiça ele portar-se-á injustamente, e não contemplará a majestade do Senhor. Então, o que eu entendo com isso? Que mesmo com tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, essa pandemia, muitos não vão aprender o que é justiça. Justiça é ordem, justiça é retidão, é conduta. Então, isso é a palavra justiça que nos traz o entendimento. E o versículo 10 ele é muito pontual, porque fala que mesmo com o perverso, né? O perverso não vai aprender a justiça. E eu trago isso para os nossos dias hoje. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, infelizmente muitos não vão aprender o que é justiça, o que é ordem, o que é retidão, o que é conduta. Claro que a gente não quer trazer uma palavra de juízo, mas sim uma palavra de esperança, e por isso que nós estamos aqui hoje, para que você ouça, para que você se posicione no Senhor e procure meditar nesse tempo que você está em casa, ou nesse tempo que você está sem trabalho, está isolado, para realmente aprender o que é justiça, aprender o que os céus estão falando através dessa situação. E hoje eu queria deixar aqui para nós bater um papo, o pastor Everton, com os demais pastores aqui, para estar falando um pouquinho sobre isso. Vamos construir um entendimento, vamos tentar entender um pouco de como que está esses dias e como nós devemos se mover nesses dias. Pastor Everton. Bem, graça e paz. Bom, irmãos, então nesses dias a gente tem meditado um pouco e tem entendido nesse tempo de ficar em casa que o Senhor está nos chamando para um tempo para nós estarmos com Ele, né? Nós estamos acostumados a servir o Senhor e entender que o Senhor está na igreja, né? E ainda que alguns acham que é apenas uma enfermidade, outros acham que é o juízo de Deus, né? O trono do Senhor, a base dele, né, é justiça, juízo, verdade e misericórdia. Então, se há um juízo sobre a terra, o Senhor está no controle, né? Porque nós entendemos que
tudo se move debaixo da mão do Senhor. Então, seja uma enfermidade, seja o que for, pode ser uma permissão do Senhor para que nós possamos entender e discernir que nós precisamos voltar para Ele e estar nele. Então, eu creio que é um tempo que o Senhor está nos trazendo a um lugar para nós entender tudo aquilo que nós temos recebido e nós estamos meditando nisso, porque eu vejo que com o passar do tempo, nós cristãos, a igreja, ela fica muito automática. Ela vai para a igreja e vai para casa, e vai trabalhar, e volta para a igreja, e vai para casa, e vai trabalhar. Mas ela não desfruta ou não busca discernir e aplicar muitas vezes a palavra que ela recebeu. Né? A gente meditou até esses dias atrás, conversando sobre quando veio uma palavra de juízo sobre as muralhas de Jericó, onde elas cairiam. Né? As muralhas cairiam, havia uma palavra de juízo, e naquele lugar haviam muitas pessoas. E Raabe, né, ela morava morava nas muralhas, e ela escondeu os mensageiros. Ela guardou a mensagem na sua casa. E os espias, eles deram uma palavra para ela. Eles deram uma palavra que, se ela se guardasse na sua casa por um determinado período, e naquele determinado período, ela pegasse aquela palavra que vinha, que ainda que fosse uma palavra de juízo, ela também ao mesmo tempo era uma palavra de salvação. O que nós precisamos discernir nesse tempo, que é uma palavra de juízo, ela também é uma palavra de salvação. Porque o Senhor diz assim, eu proponho vida e morte, mas escolhe a vida. Então ele diz que vai vir um tempo que a palavra venha uma palavra de morte. Mas a palavra de morte, quando ela vem, ela só está anunciando que há uma saída que é para a vida. Que é para a vida, porque a Bíblia diz que se o Senhor dá a aprovação, Ele dá a luta, Ele dá o escape. Né? Então, o que Raabe teve que fazer por um período? Se guardar em sua casa e trazer a sua família, e dentro da sua família ela tinha que provar para eles que aquela mensagem era verdadeira e que tinha transformado a vida dela. Como que eu vejo isso? Raabe, a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Então ela tinha uma conduta errada. Então como que alguém de uma conduta errada agora vai manifestar uma verdade? Porque ela creu naquela verdade e mudou o seu hábito. Então ela transformou aquele lugar, que era um lugar de mentira, de pecado, ela transformou aquilo num lugar de uma verdade, a ponto que toda a família dela fica guardada dentro da casa. E ele diz assim, aqueles que se guardarem dentro da tua casa serão salvos. E nós vemos na palavra que toda a casa dela foi salva. Então nós estamos entendendo que talvez, alguns estão falando, não, nós queremos sair, outros, não, nós queremos ficar. A discussão não é nessa. A discussão é entender o que o Senhor quer de nós nesse tempo, porque nós estamos indo escutando, o governo está falando isso, o nosso prefeito está falando isso, o governador está falando aquilo. Nós estamos ouvindo tantas vozes, que nós estamos distraídos e não estamos ouvindo a voz do Senhor. As pessoas acordam preocupadas em ouvir uma voz na mídia, mas não acordam preocupadas em ouvir uma voz no céu. Então, a nossa maior preocupação diante do cenário nacional era entrar no Senhor e dizer, Senhor, diante de tudo aquilo que está acontecendo, qual é a palavra do Senhor para minha casa? Porque minha casa é uma palavra, a casa do pastor Roberto é uma palavra, pastor Anderson é uma palavra, pastor Evandro é outra palavra, e nisso nós vamos meditando e transformando toda ela numa verdade, a qual nós vamos caminhar e conduzir o povo. Então eu entendo assim, que muito mais do que estar preocupado com o que a mídia, com o que os jornais estão falando, nós temos que estar preocupados nesse dia com o que o céu está proclamando. Porque isso vai definir toda a nossa movimentação nos próximos dias. Né? Amém? Amém, paz Senhor, graça e paz. Pegando aqui um caminho do pastor Everton, eu vejo assim que nós estamos vivendo como se fosse a nossa saída do Egito. Mas por quê, pastor? Porque, como ele falou aqui, existe algo específico para cada lar. A gente estamos preocupados com tudo e com todos, mas muitos estão despreocupados com o seu lar. Por quê? Quando o Senhor tira o pessoal, os filhos de Israel,
do Egito, ele tira para eles terem um tempo com o Senhor, para eles terem uma oportunidade de conhecer a Deus, ver as maravilhas, ver tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor conduziu eles até o deserto. E fica, como que eu tenho olhado isso? Eu posso ver isso que nós estamos passando, eu posso passar murmurando, eu posso passar decretando coisas que vão contrário ao Senhor, ou eu posso passar em intimidade com o Senhor, entender o caminho do deserto e entrar no Senhor. Porque eles, quando o Senhor veio abrindo o mar vermelho, veio conduzindo eles, no primeiro momento eles reclamaram. E eu, será que eu tenho reclamado daquilo que o Senhor já fez até aqui na minha vida? Porque em Mateus 6 vai dizer que os olhos é a janela da alma. Como você tem olhado essa situação? E é um momento que o Senhor está chacoalhando a figueira mesmo, né? O Senhor está dando está balançando para ver aqueles que estão com os fundamentos em Cristo. Porque do jeito que nós estamos vindo, e não sei por quanto tempo vai durar isso, se ficar mais um mês, será que daqui um mês, você olhando do jeito que você está olhando essa situação hoje, você vai continuar caminhando com Cristo? Você vai ter esse fogo queimando dentro de você quando nós voltarmos a nos reencontrar num templo? Como que eu tenho conduzido essa situação dentro de casa? Se você estiver olhando com os olhos humanos, olhando a mídia, você não vai viver. Mas se teus olhos estiverem no autor e consumador da tua fé, que é Cristo, você vai ver que há esperança, que isso tudo é apenas o Senhor trazendo você para perto dele. Ah, pastor, mas eu tenho que ficar orando o dia inteiro? Não, é isso que o pastor Everton falou, você tem que entender, talvez você tenha que trabalhar, a tua fé tem que estar firmada agora em Cristo, entendendo que isso é só uma provação do Senhor. Amém? Eu creio assim, para minha casa, como o pastor falou, isso é interessante, porque há algo na nação, mas além disso, há algo individual em cada casa. Somos seres individuais e o Senhor se relaciona individualmente com cada um. Então a gente fica vendo, um libera uma palavra, outro libera outra palavra. Mas e o que o Senhor liberou para você? A tua casa, como que ela está passando hoje? Olhe para dentro da tua casa e veja se a tua esposa está bem, se teus filhos estão bem, se eles estão indo naquilo que você construiu até hoje em Cristo. Será que está caminhando? Será que está andando? Então, que nesse momento a gente não venha murmurar, que nós não venha falar, eu quero isso, por que o Senhor me tirou de lá e agora nós... Não faça como o povo de Israel naquela época. Passe adorando o Senhor, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo, sentimentos, não é sentimento, não é só um de humildade, mas sim de vários sentimentos que ele carregava, de fé, de amor, de paixão por Deus neste momento. É isso que eu queria complementar aqui. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Nesses dias aí que a gente tem visto, né, a situação, o cenário aí mundial, e a palavra que o Senhor me trouxe no primeiro dia que a gente começou a oração com a minha esposa lá em casa foi de Jeremias, né? Quando Jeremias, em Lamentações 3:21, ele diz assim, que trarei ao meu coração aquilo que me dá esperança. E essa palavra, ela tem sido um ponto forte, sim, para mim, de trazer, né? Porque como o pastor Roberto falou e o pastor Everton, se a gente começar a olhar a mídia, se a gente começar a olhar o que as pessoas estão falando, a gente vai acabar se desesperando. Então, em vez disso, eu penso e trago no meu coração aquilo que me dá esperança, que é a palavra do Senhor, que é aquilo que ele já deixou determinado. Então, assim, quando Jeremias ele escreve essa palavra, ele estava vendo um cenário onde estava um caos, o templo estava destruído, as pessoas tinham sido levadas cativas,
E Jeremias olha aquilo e ele coloca na sua mente assim: eu trarei ao meu coração aquilo que me dá esperança. Então, assim, num dia de caos, no dia de angústia, eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor já falou. Eu prefiro, no momento assim, mas eles não tinham templo. Mas Jeremias, ele não continua, ele não deixou de ser fiel ao Senhor no tempo de escassez, de tribulação. E isso nos motiva a continuar, porque eu não preciso de ter um templo para adorar o Senhor. Eu não preciso de ter um espaço, mas se eu entender que a palavra dele está comigo e ela se cumpre na minha vida, eu vou entender que aonde eu estiver e eu clamar ao Senhor, ele disse que estaria conosco todos os dias. E ele disse assim: se tiverem 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Então, se tiver eu e a minha esposa, e eu levantar um altar de adoração, ele vem da mesma forma. Sim, nós precisamos da comunhão dos irmãos, e isso faz falta. Mas o momento que nós estamos vivendo, de viver na nossa casa, agora é o momento de nós permanecermos fiéis ao Senhor da mesma maneira. Amém. Como a gente estava lendo esses dias sobre Daniel, e a gente vê que Daniel, mesmo após um decreto do rei, Daniel não deixou de buscar o Senhor. A Bíblia diz que entrava Daniel no seu aposento 3 vezes ao dia e ainda continuava orando a Deus. Então, não é porque o rei decretou que ele não poderia orar lá fora, mas dentro da casa Daniel permanecia. E a gente vai ver que passam-se 3 reinados, passam situações diferentes, mas quando, acho que é Belsazar, chama Daniel, ele diz assim: és tu mesmo, Daniel? Então, depois de muitos anos, a essência não mudou de Daniel, porque ele não se baseou na situação de fora, ele continuou acreditando naquilo que Deus já tinha falado para ele. Então, eu prefiro trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, que ele estaria comigo em todo o tempo. Então, são situações difíceis, é um tempo de nós estarmos na casa e, como o pastor falou sobre agora, nós refletir aquilo que nós já aprendemos, de pôr em prática também. Porque quando a gente entra na rotina de vir para a igreja esperando que alguém libere uma palavra, nós acabamos nos acostumando com isso. E deixamos até de pôr em prática, ou nós estamos esperando uma nova palavra para nós se pôr em ação. Mas é um tempo de um posicionamento daquilo que o Senhor já falou. Então, Ele não vai dar uma nova palavra até que nós se posicione naquilo que Ele já disse. Então, nós temos mantido essa palavra no nosso coração, de trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aquilo que me dá esperança é o Senhor. É a sua palavra, é aquilo que Ele já prometeu a nosso respeito. Como Davi disse assim: eu olho para os montes, mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então é dele que nós temos que buscar agora, porque chegou um tempo onde não é mais o dinheiro das pessoas, o vírus está pegando todo mundo. Então não é mais a circunstância, rico ou pobre, não, agora é só Deus agindo na nossa causa. É só o Senhor nos protegendo. Então eu prefiro continuar acreditando na palavra que Ele me deixou, que Ele estaria conosco. Ele disse assim, que se nós passássemos pelo fogo, Ele não nos queimaria. Então é um tempo de nós sermos provados também. Como está lá em Coríntios 3, que a nossa obra agora ela está sendo provada. Então o fogo, a dificuldade está vindo para revelar aquilo que nós somos. Porque se nós somos uma obra baseada em algo fraco, nós caímos. Nós não vamos ter sustento para parar, mas se nós for baseado nele, naquilo que ele já falou, nós permaneceremos, ainda que seja difícil. Ainda até que nós peguemos isso, mas nós temos uma palavra no nosso coração, que aquilo que nós estamos sofrendo hoje, Paulo escreve isso em 2 Coríntios 4,16, que as tribulações, as dificuldades desse tempo não se comparam com a glória que há de vir. Então, se nós estamos sofrendo aqui, mas quando eu trago à minha memória isso, que aquilo que está por vir no Senhor é muito maior, melhor do que isso que nós estamos passando, a gente ergue a cabeça e vamos em frente, vamos seguir, vamos continuar, porque há uma palavra para as nossas vidas: o Senhor continuará conosco em todo o tempo. E isso vem ao meu coração sempre quando eu vejo as notícias e tento me abalar, mas eu digo assim: eu tenho uma palavra, que ainda que se for a hora de nós pegar isso e passar, mas há algo maior nos esperando na eternidade. Então, eu prefiro continuar com o Senhor e naquilo que Ele já me disse. Glória a Deus. E o interessante é que eu vi uma palavra essa semana falando que se existe alguma coisa fora de nós
que não está em ordem, ou seja, se o nosso corpo está enfermo, se a nossa alma está em depressão, está com algum problema, é porque alguma coisa, o nosso espírito está enfermo, né? Luiz Hermínio fala sobre isso. Então, o que é a apostasia? A apostasia é o espírito doente, é o espírito enfermo. E hoje, olhando para a situação da nação hoje, eu achei muito pontual que cada um compartilhou. O pastor Anderson falando, eu trago a esperança, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. O pastor Roberto falando sobre se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo, né, será bom. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. O pastor Everton falando sobre Raabe, que ela se posicionou mesmo no seu erro, mas ela entendeu realmente, né, que ela tinha que se posicionar, que ela tinha que dar uma resposta, mudar. Então, hoje, olhando para tudo isso que está acontecendo, é a oportunidade de nós ser restaurado pelo Senhor na nossa casa, né? Porque o que acontece? Se for perguntar para muitos, vão dizer, alguns dias atrás, talvez uns 15 dias atrás, falaram, tá corrido, né? Não tenho tempo para nada, o negócio está corrido, estou trabalhando, né? Direto, então tá corrido, mas hoje na verdade não tá tão corrido, né? Pelo menos para uns 90% da população aí, né? Não sei como mensurar isso, mas para a maior parte não está corrido, né? Hoje tem tempo-se para buscar a Deus. E durante a fala de vocês, que vocês estavam falando ali, me veio algo assim no coração, com relação ao alimento, que muitos têm se alimentado em casa. Uma palavra agora direcionada para aqueles que são filhos de Deus, né? Então essa palavra que muitos estão se alimentando, do que estão se alimentando dentro de casa, né? Então um cristão, uma pessoa temente a Deus, um filho de Deus que entendeu a sua identidade, ele vai procurar buscar as coisas do Senhor em casa, né? Com certeza vai, pelo menos essa é a visão. Mas o que me veio assim no meu coração para nós não ficar tão enfadado, né? De ouvir muita coisa assim das mídias, né? Até mesmo das mídias cristã, a palavra do Senhor, mas eu entendo que a gente tem que ouvir, sim, tem que ouvir outras pessoas, com certeza, mas eu também entendo que o momento agora é o nosso momento secreto, de nós com o Senhor, a nossa casa com o Senhor. Temos que ouvir outras pessoas que ministram, porque o pastor Anderson falou de a gente ouvir a mídia, do que a mídia, né? A mídia tem falado e tem trazido um apavoro, um espírito, né, de apavoramento, de medo sobre as pessoas, né? E isso realmente tem afetado muitas pessoas na nação. Mas agora vamos olhar também pelo outro lado, né? Daqueles que são cristãos, que estão se alimentando, né, da internet, de pregações, de ministrações. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas também olhar pelo lado de buscar o Senhor, né? Não pegar somente uma comida pronta da internet, né? Mas também fazer a sua própria comida, né? O momento de orar pela esposa, orar com a esposa, orar com os filhos, orar em família, fazer culto em família dentro do lar, né? Ali que agora a família fica toda em casa praticamente. Então, porque o que acontece? Porque é bom viver de experiências dos outros, né? É bom viver de experiências dos outros. Ver esses homens que Deus tem levantado nessa nação, é maravilhoso, as palavras que são liberadas. Ontem eu ouvi uma palavra sobre isso, ouvi uma frase que me impactou muito, falando sobre que o nosso inimigo
ele é nacional. Então precisa-se de uma igreja nacional, né? Então eu achei muito forte isso. Hoje é o momento de nós, igreja do Senhor, se unir para combater esse inimigo, né? Esse inimigo não é carne, não é a pessoa em si. Esse inimigo é um inimigo espiritual, e a nossa guerra tem que ser com armas espirituais, que Paulo fala lá em Efésios 6, né? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. O que vocês teriam me dizer, assim, também, se vocês concordam, ou se vocês têm uma visão diferente disso, porque nós temos o risco de nós ser alimentado pela mídia, que uma boa parte é mentira, né? Dados que eu digo são enganosos, através de mídias sociais, através da mídia televisiva também, algumas coisas mascaradas, talvez tentando passar uma coisa que não é para ganhar ibope, e também esse outro lado de nós estarmos em casa, né, só se alimentando do que a internet está nos oferecendo, de boas pregações, de boas ministrações, mas também, abrindo aspas aqui, né, pegando comida pronta, né, mas não produzindo uma comida, não tendo uma experiência particular com o Senhor, de oração, uma experiência de meditar na palavra, de ler a Bíblia, de anotar, olha, Deus falou essa palavra comigo hoje, essa semana Deus falou essa palavra comigo, olha, sabe, de ser avivado, ativado o seu ser espiritual dentro de você, de ter a sua própria experiência com o Senhor, porque você viver a experiência dos outros, eu passei por muito tempo vivendo a experiência dos outros, não, claro, isso serve para nos impulsionar, isso serve para nos ativar, isso serve para nos desenvolver, mas quando a gente tem uma experiência pessoal com o Senhor, hoje o Senhor falou comigo, hoje o Senhor disse essa palavra para mim, isso é maravilhoso, irmãos, nada que se fale ao contrário vai tirar isso de dentro de nós. Queria que vocês compartilhassem algo sobre isso, o que vocês pensam disso, se eu estou, né, indo numa linha totalmente oposta. Até olhando para isso, né, hoje que eu vim já trouxe até meu caderno, né, porque eu tenho sentido algo assim, que enquanto a gente está muito ouvindo muita coisa, né, a gente tem ouvido sim, escuta live de uma pregação do outro, uma pregação no YouTube, mas o Deus é o mesmo e ele fala com todos. Eu creio que há uma voz no céu falando e vai ouvir quem estiver disponível a ouvir. Então, assim, as pessoas que acontecem num mundo hoje de fast food, né? A gente quer comida pronta e rápida. Então, por isso que as pessoas vivem de culto. Então, é muito mais fácil hoje, a gente até tem visto, assim, eu tenho trabalhado em casa, que tá difícil de trabalhar por causa que a internet está lenta. Porque é muita gente na internet. E boa parte não está trabalhando. Né? Boa parte está vendo vídeo. Vendo Instagram, WhatsApp, vendo YouTube. E poucos estão desligando tudo e parando para ouvir o Senhor. Pegando um papel e uma caneta, sentando com uma Bíblia, um violão, alguma coisa do lado, um louvorzinho, e dizendo, Senhor, fala comigo. E eu tenho visto o Senhor querendo se comunicar conosco, tanto aqui, na minha vida, na tua vida que está em casa, mas não há quem esteja disponível. Esse dia eu chorei em casa ouvindo aquela palavra, lendo aquela palavra, dizendo assim, eu procurei um homem que se colocasse na brecha e não encontrei. Imagine o Deus, que é o Deus de toda a terra, né, igual o pastor Roberto falou, ele é um Deus individual, mas ele é o Deus de toda a terra. O mesmo Deus que é o de toda a terra, ele dizendo no teu quarto, fecha a porta e ora o Pai que está em secreto. Ao mesmo tempo que ele se comunica com toda a terra, ele quer se comunicar comigo, com você. Ele tem uma palavra individual para quem vive no coletivo. Então Deus tem uma palavra individual para quem vive no coletivo. Então assim, e eu chorei ouvindo isso, eu falei, será que eu não sou um dos homens que tem que estar na brecha? Eu não estou. Será que você que está na tua casa ouvindo, você não deveria pegar essa palavra, anotar ela, ir para o teu quarto e meditar o que o Senhor está falando com você em cima dela?
Então eu vejo assim que nós não estamos nos colocando na brecha, nós queremos continuar vivendo a vida da igreja, estrutura física, na nossa casa. E eu acho que assim, o Senhor quer preparar nós em casa para que nós possamos voltar para a igreja, porque talvez Ele nem estivesse se agradando mais da igreja. Porque as pessoas estavam muito dispersas da igreja. Então Ele teve que parar com a igreja para levar as pessoas para casa para aprender o que é a igreja. Assim como Ele olhou para Jerusalém e viu aqueles ossos todos espalhados, era um exército, mas estavam todos espalhados. Então Ele teve que liberar uma palavra sobre aquilo, um som, para que cada osso ouvisse a voz e começasse a entender aonde ele se encaixava dentro do todo. Então talvez o Senhor nos levou para casa para nós entender o que é a igreja e voltar como uma igreja mais forte, porque Ele já não tinha mais prazer naquilo que estava recebendo. Então assim, a gente vem para o culto, mas não presta um culto. Então muito de nós saímos da nossa casa, a gente vem para a estrutura igreja, você sai da tua casa, você vem para cá, mas você não presta um culto, você participa de algo como se fosse um clube social, aonde você se sente bem de um título evangélico ou cristão. E hoje você está indo para casa, em vez de você entender o que o Senhor está falando, você está indo para a internet, e você gasta um tempo ali, aí você já coloca um louvor, você coloca uma pregação, mas você não produz nada. A Bíblia diz que você vai conhecer as árvores pelo fruto, não pelo fruto que você está comendo, pelo fruto que você está dando. Então as pessoas vêm para a igreja para comer um fruto, mas elas não estão produzindo fruto nenhum. Então esse é um tempo que o Senhor separou as árvores para ver que fruto você está dando, e Ele está voltando a visitar cada árvore, para ver assim o que tem nessa árvore. E talvez Ele esteja nos dando aquele tempo que Ele falou, não, deixa mais um tempo, eu vou colocar esterco aqui, esse é o tempo que o Senhor está colocando esterco, para ver se eu e você voltamos a produzir. Porque se não voltar a produzir, mesmo com esse cenário, vai ser cortado. Então quando a gente vê um cenário desse, uma das palavras que eu mais li, acho que anotei e rabisquei nas minhas Bíblias, eu tenho umas 4 Bíblias, 4 estão riscadas no mesmo lugar, é Êxodo 33, quando Moisés vai pedir para ver a glória. Quando Moisés vai pedir para ver a glória, ele sai de um cenário onde ele tinha uma palavra que ele trouxe, mas o povo levantou um bezerro de ouro. Será que nós não levantamos um bezerro de ouro? Porque quando foi levantado um bezerro de ouro, foi um ambiente de morte. Porque os sacerdotes tiveram que pegar a espada e trazer morte sobre aquele ambiente. E naquele ambiente de morte, Moisés se retirou e ele foi na presença do Senhor e pediu, Senhor, me diz uma coisa, vamos parar aqui. Como nós vamos fazer daqui para frente? Quem que vai comigo? Ele falou, porque não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. E é engraçado que ele fala isso depois que o Senhor tinha falado, eu vou mandar um anjo com você. Moisés nem deu atenção porque o Senhor falou do anjo, ele falou, não, eu não quero um anjo. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se a tua presença não for comigo, aí Deus fala com ele assim, a minha presença vai. Mas a presença no hebraico tem vários significados. Ele quis dizer assim, o meu favor vai. Ele falou, não, se a tua presença, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Aí ele chega para Deus e ele fala assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Ele não estava no meio do povo, ele estava sozinho. Então no meio daquele caos, onde tinha morte, onde tinha idolatria, onde levantaram o bezerro de ouro, Moisés acha um lugar, só ele, o Senhor, e ele clama ao Senhor, Senhor, no meio desse caos que está aqui, eu quero ver a tua glória. Aí o Senhor fala para ele, ó, ninguém viu a Deus e viveu. Porque se alguém vê Deus, vai morrer. Então havia também uma palavra de morte, mesmo no ambiente de glória. Então havia uma palavra de juízo, porque estava dizendo assim, ó, se alguém me vê, vai morrer. Mas tem um jeito. Tem uma fenda aqui na rocha. Você entra na fenda da rocha e eu vou fazer a minha glória passar. Você não vai me ver, eu vou te cobrir com a minha mão e aí eu passarei. É interessante que ele diz assim, e farei passar de ti, a minha bondade irá diante de ti, proclamou o Senhor. E Ele vai ter misericórdia de quem tiver misericórdia. E aí, então, o que ele está dizendo? Que nesse tempo de reclusão, a bondade do Senhor se revela. E é engraçado que ele diz assim, tem um lugar na rocha. Quem é a rocha na Bíblia? A rocha é Cristo. Ele podia ter dito, Deus podia ter dito assim, tem um lugar aqui atrás de uma árvore. Tem um lugar aqui, ó, nesse cantinho. Tem uma caverna. Ele falou, não, tem um lugar na rocha. Você tem que entrar nessa rocha, e nessa rocha, se você estiver nela, aí você vai ver a minha glória. Então eu entendo que nesse tempo de caos,
Nesse tempo de bezerros de ouro que foram levantados, no tempo de morte, o Senhor preparou um lugar na rocha, mas Ele tem uma palavra: entra lá para ver minha glória. Então, o que o Senhor está preparando para mim e para você nesse dia é um lugar na rocha, para nós entrar. Porque quando nós entramos nesse lugar, na rocha, que é Cristo, aí a glória dele se revela mesmo no ambiente de caos. Por quê? Porque quando Moisés saiu desse lugar da rocha, agora ele estava pronto para conduzir o povo. Então, para que nós possamos conduzir a nossa família, para que nós, você que é pastor, você que é um líder, você tem que conduzir um povo, entra nesse lugar no Senhor. Porque a glória do Senhor só é revelada através de Cristo. Então esses dias é um lugar para nós entrar nesse lugar secreto. Entrar em Cristo, se colocar nele e ouvir a direção dele para a nossa vida. Tanto para que nós sejamos consertados, para que os nossos erros sejam revelados nesse lugar e tratados pelo Senhor, para que nós possamos sair desse lugar mais fortes e pronto para abençoar, para conduzir uma igreja, para conduzir uma cidade, para conduzir uma nação. Então eu creio que o Senhor tem um lugar escondido para nós, onde Ele quer revelar a glória e a bondade dEle. E esse lugar é no Senhor. Amém? É muito importante isso, a gente assistir, né? Grandes líderes aí ministrando a palavra. Mas é um tempo que o Senhor fala em João que é um tempo de permanecer nele, né? Tudo que você ouve, tudo aquilo que você vê, não pode ser comparado com aquilo que ele tem revelado para você, em você, dentro de você, né? Então é esse tempo que o Senhor Jesus falou: se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim, é o tempo de permanecer em Cristo, né? Eu até brinco com a Wanda, porque lá os celulares lá estão o tempo todo, né? É live, Mevan Academy, então o tempo todo live. Lógico, a gente filtra muito quem a gente ouve, mas tem algo que o Senhor quer falar conosco, no individual, que é isso que nós estamos falando. Então, o raciocínio do pastor Evandro ali, eu concordo plenamente, né? Mas é o tempo de permanecer nele, porque muitos vão conseguir subir ao monte, talvez você subiu o monte, mas agora você vai conseguir permanecer nele nesse tempo, né? Você vai conseguir estar em Cristo nesse tempo com tudo isso que está acontecendo na casa, porque começa a vir vários fatores. Vem quem não tem um relacionamento com a esposa, de ficar o dia inteiro, daí tem que ficar com a esposa o dia inteiro. Como que você está conduzindo isso? Está permanecendo em Cristo quando a tua esposa te tira do sério, né? Quando o filho, quem não é acostumado a ter o filho o dia inteiro em casa também, você também, como você está se comportando com teu filho? Você está permanecendo em Cristo com ele, né? Então tudo aquilo que foi ministrado, eu creio que tudo aquilo que as pessoas já receberam dentro dos templos tem que ser manifestado agora dentro de casa, tem que ser estabelecido, mas de uma forma individual, não com permanecer na palavra do pastor Evandro. O pastor Evandro ministra muito bem, gente, amém? Mas você não pode permanecer na palavra dele, que era dele a palavra, ele libera para nós, mas é dele, amém? O Senhor revelou para ele, eu não posso viver permanecendo nele, eu tenho que permanecer em Cristo agora. Eu tenho que viver agora permanecendo em Cristo. A Bíblia diz que você tem que estar nele para você ter vida, né? Como que aquilo que eu falei, o que o Senhor falava comigo hoje, na hora que eu estava meditando, é como que vai ser, porque é um divisor de água. Talvez você vai sair deste cenário cheio do Espírito Santo, queimando, né? Vamos brincar aqui como a gente fala, chapando, vindo para o culto já, né? Chapando com o Senhor, ou você vai esfriar ao ponto de morrer, porque você não permaneceu em Cristo, né? Então, não permaneça em alguém, permaneça em Cristo. Amém? Eu concluo aqui assim. Vou pegar um gancho do Everton ali, quando ele fala da figueira no meio da videira, né? Quando eles olharam para o coletivo, estava tudo normal no plantio. Mas quando o dono da vinha
partiu para o particular e observou uma, que ele foi ver, opa, essa não está dando fruto. Então é um tempo que o Senhor está eliminando o coletivo para ir para o individual, para olhar para cada um, para ver o porquê não está dando fruto. Então é um tempo assim que quando olhava para a igreja está indo, mas agora o Senhor está vindo buscar o fruto no individual. Então o Senhor está olhando agora para cada um, se realmente nós estamos, como diz o pastor Roberto, permanecendo nele. Ele disse, ó, se eu estiver em vós e vós em mim, dareis frutos. Então muitos estavam em Deus, mas eles não. Deus estava neles, mas eles não estavam em Deus mais. E o fruto não está vindo por causa disso. Até estavam na igreja, até já tinham carteirinha de membro, mas eles não estavam em Deus. Deus até estava neles, porque ele disse que estaria com eles todo o tempo. Só que quando o Senhor olha para eles, eles não estavam mais no Senhor. E o fruto não estava vindo por causa disso, porque em algum tempo eles pararam de buscar. E agora o Senhor deixou o coletivo para o individual, porque ele quer tratar pessoalmente com cada um. Porque ele quer trazer com que ele não quer que se perca. Ele disse assim, vamos dar mais um ano. Para que esterque, então é procurar onde está o problema. Que é um tempo de olhar para dentro, né? Porque quando o Senhor disse, vamos estercar, não é mais por fora, agora o Senhor estava olhando por dentro e procurando aonde estava o defeito. Vamos ter que estercar para que o fruto apareça. Então é o tempo de expor, do Senhor olhar para dentro de nós e ver assim, cara, é isso que você precisa mudar. Então agora o Senhor já tirou o foco do coletivo e está olhando para o individual para ver o porquê que não está gerando fruto. E quando eu olho de ver por dentro, eu me lembro da dracma. A casa, quando a mulher acende a lâmpada dentro da casa, ela começou a ver algo. Ela se deu conta que tinha muita coisa que estava perdida, coisa de valor. Mas não estava perdido, só apenas ela não sabia onde estava, mas estava lá dentro. Então é um tempo de reorganização dentro, para que se restaure os tesouros perdidos. Então eu vejo assim que muitas casas já estavam perdidas, o relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, mas é um tempo que o Senhor ele trouxe o foco para dentro da casa. Para quê? Para que se ache onde estão os problemas, porque tem muita coisa boa perdida ali dentro. Então é um tempo de restauração que o Senhor está trazendo o foco de fora para dentro da casa, para que possa restaurar as coisas de valor que se perderam. Porque por fora estava bonito talvez, mas quando olhou para dentro, opa, estamos correndo, estamos trabalhando, igreja está funcionando, mas agora o Senhor está dizendo assim, não é mais por fora, agora você tem que olhar para dentro para ver o que precisa ser arrumado de novo. Então é um tempo assim que o Senhor ele está acendendo a lâmpada, ele está trazendo um entendimento para muitos, parar de olhar para fora e olhar para dentro as coisas que foram perdidas com o tempo. Então assim, eu entendo isso, que esse retorno, né, a voltarmos para nossas casas, como no princípio, é um trabalhar do Senhor para isso, para que muitos possam voltar a enxergar as coisas de valor que tinha dentro da casa, mas que com o tempo foi se perdendo. Então assim, é um tempo que o povo estava acostumado com a nossa geração, né, eles estão acostumados com isso. Eles querem tudo muito rápido, eles querem pronto, né? Esses dias eu observava a minha esposa, ela fazia pão e dá um trabalho. Aquilo faz uma bagunça para trazer e depois amassar e depois fazer a formato, de colocar na forma e assar. Levam horas. A gente ir no mercado e pegar ali 5 minutos, você vai lá, pega o pão, pagou, pronto. Então muitos estavam pagando para ter algo pronto. Agora é o tempo que o Senhor está trazendo aos princípios dele mesmo preparar o alimento. Dá muito mais trabalho. Só que o sabor é muito melhor quando você come algo preparado da casa do que você pegar pronto. Não que os restaurantes não façam bem, mas parece que o zelo e o amor que com a esposa faz a comida, ela se torna melhor. Então assim, quando a gente prepara algo para nós mesmos, o sabor é diferente. Ouvir os grandes pregadores, os homens que a gente tem acompanhado, assim, a gente vê muito entendimento e a gente fica maravilhado com as revelações que o Senhor dá para eles. Mas quando Ele fala com a gente, é diferente. Você fala, cara, Deus me falou, Deus falou isso comigo hoje. Então assim, o sabor, o prazer dá muito mais trabalho. Porque agora você não vai pegar pronto, você que vai ter que procurar, você que vai ter que abrir a Bíblia.
Você que vai ter que entender o que o Senhor está querendo sinalizar. Então, mas quando você entende o que Ele está falando, o gosto é muito mais saboroso. E você diz assim, não, fui eu que preparei isso. E eu posso alimentar outros com aquilo que eu fiz, do meu esforço que eu preparei da minha casa. Então é um tempo assim que o Senhor, Ele tira, eu entendo isso, que pegando o gancho do Everton foi isso, o Senhor tirou o foco da vinha, mas agora Ele está olhando para o individual e vendo quem é que não estava dando fruto para que seja restaurado. Mas Ele deu um tempo para isso. Então eu entendo isso, pastor. Esse retorno para o lar é um tempo de nós preparar a comida e vamos alimentar outros com aquilo que vamos fazer. Aleluia. Então a gente está falando aqui que para a gente ter o discernimento disso, né? Discernimento desse momento agora, porque tem aquelas pessoas que são viciados em estar em igreja, e nos cultos, e sempre está recebendo uma palavra, sempre está pegando uma comida pronta, mas agora estão nos seus lares e também estão viciados nas lives, viciados nos Instagrams, viciados na palavra. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Está fazendo algo que está te alimentando, mas a palavra hoje, a direção hoje é para você ter o discernimento, se você só está se alimentando disso, ou você também está preparando alimento para você, né? Isso que nós temos que ter o discernimento, porque como nós falamos aqui, pegar comida pronta é fácil, agora você preparar a comida, ele dá trabalho. E a comida, nós vivemos numa cultura na cultura que o pensamento é receber. Nós dificilmente vivemos numa cultura temos o pensamento, né, de dar, de contribuir com algo, né? A nossa mentalidade, a nossa cultura é dessa forma, se desenvolveu dessa forma, o sistema se desenvolveu isso. Atraiu as pessoas para essa cultura do receber. Eu vou sentar e quero receber. Mas hoje eu acredito que é um tempo onde nós temos que dar, né? Dar o quê? Dar o nosso tempo para o Senhor, dar o nosso momento do particular com Ele ali, buscando a Ele, para preparar essa comida, preparar esse alimento para alimentar outras pessoas. Mas essas pessoas também vão sair desses lugares de providos e se tornar também provedores. Pessoas que vão ter este alimento também buscando no Senhor. Porque o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas, podemos dizer assim, aquilo que nós precisamos. Com as pessoas nós se frustramos muitas vezes, mas com o Senhor não. O Senhor, Ele supre todas as nossas expectativas. Ele é maravilhoso. Então, queria que você prestasse atenção nisso que nós estamos falando hoje, para que você olhe para esse lado, né? Não tem igreja, tá? Então agora eu vou ficar em casa assistindo. Glória a Deus. Tem muitos homens de Deus que estão trazendo uma palavra poderosa de alinhamento para a nossa vida. Mas pega essa palavra e vai para o particular com o Senhor, como o pastor Everton falou. Vai para o particular, vai desenvolver algo. Senhor, o que essa palavra está falando comigo? Para ter as tuas próprias experiências com o Senhor, para ter o alimento de você, que Deus te dando um próprio alimento para você. Porque esses dias são um treinamento para aquilo que vai acontecer daqui a um tempo. Amém? Então assim, irmãos, nós vamos terminar essa primeira parte agora, e a gente vai voltar para a segunda parte agora, falando como você prepara o seu alimento. Amém? Deus abençoe e até a próxima parte.